São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. A taxa de positividade da Covid-19 cai de 31,2% para 12% nos últimos 14 dias e novos casos reduzem-se em mais de 60%. O presidente da Câmara Municipal de São Domingos aponta avultadas dívidas herdadas como limitação no exercício camarário. O primeiro-ministro defende que contrato de concessão com o Grupo 20 permita melhoria na qualidade dos aeroportos no país. Venezuela disposta a fornecer petróleo à Europa, mas com pagamento antecipado. Crioula News. Sociedade. A empresa de Águas de Santiago informou nesta segunda-feira que a comunidade de Praia Baixo, Pedra Galinha e Dacabalaio, no concelho de São Domingos, estão com fornecimento de água condicionado, obras públicas e vandalismo na origem das cortas. A informação foi avançada pela ADS, que sublinha que todos os esforços estão sendo feitos no sentido de mobilizar a distribuição o mais rápido possível. A empresa explica que atos de vandalismo nas condutas de distribuição deixaram as comunidades de Pedra Galinha e Dacabaleio sem águas. No município de São Domingos ocorreu um ato de vandalismo numa caixa de selecionamento de rede de distribuição de água de Pedra Galinha e Dacabaleio em Rio Vaz, prejudicando o abastecimento por completo destas duas zonas. Estes atos têm sido recorrentes nos sistemas de abastecimento de água, provocado pelas perdas de grande quantidade de águas e, consequentemente, irregularidades na distribuição de água. Lê-se no comunicado. Já em Praia Baixo, o condicionamento do abastecimento de água está a ser causado pelas obras de asfaltamento da estrada que liga aquela localidade à Estrada Nacional. A empresa ADS ainda alerta para a sensibilização de toda a população da Ilha de Santiago para fazer o melhor uso das infraestruturas de água e saneamento líquido existentes para que haja melhor prestação de serviço. Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19. A taxa de positividade da Covid-19 em Cabo Verde caiu 31,2% para 12% nos últimos 14 dias e os novos casos reduziram em mais de 60%, conforme os dados do Ministério da Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira, o período de dia 4 a 17 de julho foi analisado um total de 7.621 amostras, identificado um total de 907 casos novos, uma redução de 67,8% comparativamente aos dados da semana de 20 de junho a 30 de julho, quando tinham sido notificados 2.821 novos casos do total de 9.026 amostras. Os dados divulgados revelam igualmente uma redução significativamente da taxa de incidência acumulada a nível nacional. Neste período, conforme a mesma fonte, foi de 159 por 100 mil habitantes, enquanto que no período anterior era de 495 por 100 mil habitantes. E a taxa de transmissibilidade caiu de 1,1 para 1,56 nos últimos 14 dias. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde desta segunda-feira, dos 335 resultados recebidos, somam-se 23 novos casos, sendo 8 no Concelho dos Mosteiros, 4 na Praia, 4 na Ribeira Grande de Santo Antão e 2 em São Lourenço dos Órgãos. Os restantes casos foram registados no município de Santa Catarina de Santiago, Santa Catarina de Fogo, São Vicente, Terrafal de São Nicolau e Maio, que tiveram um caso cada. Crioula News. Política. O presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Isaías Varela, denunciou que a sua equipa herdou uma Câmara em falência financeira, cuja ação está limitada devido a avultadas dívidas. Estas informações foram avançadas em conferência de imprensa 19 meses depois da tomada de posse da atual equipa camarária para prestar informações sobre a situação administrativa, financeira e patrimonial do município. Segundo o autarca, este período bastante conturbado, marcado por uma crise económica e social muito profunda e num contexto de contingencial de fortes impactos na vida das pessoas, das famílias e das comunidades, exige uma forte entrega e um redobrado engajamento na defesa do bem comum e na promoção do interesse público.
Isaías Varela acrescentou que a situação assume maior gravidade, tendo em conta que a grande maioria dessas dívidas eram desconhecidas pela atual equipa camarária, uma vez que afirmou foram declaradas no deficiente do turbulento processo que da passagem da pasta indicou uma dívida de mais de 10 mil contos, cujo processo já estava no tribunal para a cobrança de uma empresa da praça de contribuição de um jardim, da construção do jardim infantil do centro comunitário da Praia, da Praia Formosa. Outra dívida de cerca de 4 mil contos junto de uma outra empresa da praça relativa à construção da estrada de Nora. Entre as dívidas, destacou ainda cerca de 1 milhão de escudos para a construção da Praça Pastela, outro de cerca de 17 mil contos junto de uma empresa da praça relacionada com a construção da Praça António Dentidouro, Praça de Passos do Concelho, requalificação da Praça do Cancelo e requalificação da Chada Belé, entre outras obras. Neste sentido, questionou o destino das verbas transferidas para a Câmara Municipal de São Domingos pelo Governo no anterior mandato e para a anterior equipa camarária financiar essas obras, afirmando que o acesso a essas informações constitui direito dos municípios de São Domingo. Entretanto, o autarca apontou que as dívidas herdadas pela atual equipa não foram apenas para empreitadas, pelo que denunciou ainda diferentes e avultadas dívidas com fornecimento e terceiros, com impactos desastrosos na projeção futura do Concelho. Fazem parte desta lista 17 mil contos junto das finanças, 40 mil contos ao INPS, 13 mil contos à Eletra, 7 mil contos a empresas de comunicações e 3 mil contos à ADS. A Comissão Política Regional do PSCV Santiago Norte considerou perante mais um ano de seca e de crise, o governo não soube e não está a saber tomar medidas para acudir atempadamente às famílias. A presidente da Comissão Política do Partido Africano da Independência de Cabo Verde falava em conferência de imprensa em Assomada, Santa Catarina, para fazer o balanço das visitas efetuadas às famílias, às comunidades, às instituições públicas regionais, para se inteirar da situação socioeconómica das mesmas. E aqui, segundo esta responsável, num ano que não choveu e de crise, sobretudo o aumento do preço dos produtos de primeira necessidade, o governo já deveria ter implementado as medidas anunciadas para mitigar os efeitos da tripla crise e da seca, mormente nessa região e eminentemente agrícola. Esta conferência de imprensa é uma chamada de atenção, mas é também um grito de socorro. Os governos existem para resolver os problemas das pessoas. Falar não resolve os problemas, é preciso fazer. O emprego no mundo rural está a tardar demais. Independentemente das terminologias que se convencionou usar, certamente para esconder a dura realidade que os cabo-verdianos enfrentam no dia a dia, a verdade é que há fome em Cabo Verde. Os dados do INE o dizem, as organizações internacionais reconhecem, as famílias cabo-verdianas sentem e aguentam, silenciosas e resilientes. Ainda sobre o emprego público, lembrou que o Executivo anunciou sua abertura para a partir de 1 de julho, mas que, no entanto, não aconteceu, deixando as famílias sem rendimento e os jovens sem emprego. Em relação ao setor pecuário e também a diputada nacional esteve ladeada dos demais dirigentes do partido na região e informou que os criadores de gado estão a passar por muitas dificuldades que passam pela má qualidade da ração e ausência de políticas direcionadas ao setor. A última azágua teve uma produção quase nula, reconhecida pelo próprio governo. Uma forma tradicional de acudir às famílias rurais nessas situações tem sido a abertura do emprego público para garantir rendimento sazonais às famílias. Desde novembro de 2021, que milhares de famílias de Santiago Norte e de todo o mundo rural de Cabo Verde estão a aguardar por uma oportunidade de emprego apenas para garantir o básico. Passaram-se já meio ano e as famílias do mundo rural estão sem qualquer solução para as suas vidas, mas o governo não viu, não sentiu. Os membros da Comissão Política Regional do PSCV em Santiago Norte visitaram ainda a delegação da RTC Santiago Norte, o Comando Regional da Polícia Nacional de Santiago Norte, a Empresa Intermunicipal Águas de Santiago, o Hospital Regional de Santa Rita Vieira, todos os sedes do município de Santa Catarina.
Crioula News, Economia. O primeiro-ministro defendeu nesta segunda-feira que o contrato de concessão com o Grupo 20 vai no sentido de melhorar a capacidade de desempenho e de qualidade dos aeroportos e aerodrónomos no país. Ulisses Correia Silva fez esta leitura durante o seu discurso na cerimónia de que marcou a assinatura do contrato de concessão de serviço público aeroportuário ao Grupo 20, envolvendo a gestão de 40 anos dos 4 aeroportos internacionais e 3 aerodrónomos do arquipélago. Conforme explicou, toda esta construção baseou-se em elementos muito fortes, apontando uma confiança estruturada com base em dados e informações que permitiram tomar esta decisão. Disse que o governo escolheu esta parceria com garantia de um operador de transferência mundial e oferece uma visão partilhada de desenvolver atividades e transporte aéreo. De acordo com o chefe do executivo, Cabo Verde não pode se limitar a ser um país que solicita e recebe ajuda externa, mas sim continua um país interessado em investimentos externos, um parceiro público-privado que tem a capacidade de alavancar a economia do país. Para Ulisses Correia Silva, a valorização da localização do país, aumentada a contribuição da gestão aeroportuária no setor dos transportes aéreos e a melhoria da competitividade do turismo são objetivos que, juntamente com parceiros, almejam atingir com esta concessão. Solicitou também que os aeroportos, quer na competitividade e navegação aérea, quer na gestão aeroportuária, são determinantes para posicionar Cabo Verde e particularmente a Ilha do Sal como um hub aéreo de referência em África e no Atlântico Médio. O primeiro-ministro destacou ainda que seguramente o arquipélago vai ter mais fluxos de passageiros e aeronaves, maior rendimento comercial dos aeroportos, maior promoção de Cabo Verde enquanto destino turístico de investimento, com impactos no crescimento, na criação de riquezas e emprego condigno. Trata-se de uma concessão do executivo cabo-verdiano, decidiu atribuir a 20 aeroportos, por ajuste direto privado para aeroportos de Portugal 30% das participações na Sociedade de Direito Cabo-Verdiano, criado para assumir este contrato. Crioula News. Tempo agora para irmos para um pequeno intervalo e voltamos já com as notícias internacionais de desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News para atualizar as notícias internacionais de desporto. Crioula News Internacional. A Venezuela está disposta a fornecer petróleo e gás à Espanha e ao resto da Europa, mas com pagamento antecipado através de um mecanismo que permita ao governo, alvo de sanções internacionais, usar esses recursos. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, e o segundo homem mais forte do chavismo depois do presidente Nicolás Maduro. A Venezuela tem petróleo não apenas para a Espanha, mas também para o resto da Europa, mas tem de pagá-lo e terão de pagar um preço que é dadas as circunstâncias que terão de pagar antecipadamente e num mecanismo que permita a Venezuela utilizar os recursos que vão pagar para esse petróleo, disse durante uma conferência de imprensa em Caracas. Diosdado Cabello sublinhou que a Venezuela está bloqueada por sanções internacionais e questionou como é que eles vão pagar com contas bancárias em Portugal se tiraram o petróleo da empresa estatal Petróleos de Venezuela em Portugal, numa alusão aos fundos do governo venezuelano, reclamaram em sentido de retirar do novo banco. O político questionou também como poderia ser feito o pagamento no Banco da Inglaterra se nos roubaram o ouro e recomendou que, quando decidiram vir à Venezuela, devem ter em conta os dados que causaram ao povo do nosso país. Cabello acusou o petrolífera espanhola Rospol de ter abandonado todos os investimentos que tinha na Venezuela, causando grandes prejuízos ao país.
Cabelo acrescentou que se trata de situações geopolíticas que têm que ver com a necessidade real deste país europeu. Segundo Cabelo, os países da Europa têm agora problemas com gás, gasolina, combustível, fertilizantes e os Estados Unidos não vão poder ajudá-los. Estamos agora no verão, mas o inverno é inevitável e muito perigoso. O político venezuelano frisou ainda que se querem falar sobre abastecimento de petróleo e gás, os governos europeus têm de dialogar com o presidente da Venezuela. Crioula News Desporto. A seleção de Cabo Verde de handebol sénior masculino, vice-campeão da África, vai integrar o grupo C do Mundial 2023, juntamente com as congêneres da Suécia, Brasil e Uruguai. O Campeonato do Mundo de 2023 a acontecer de 12 a 29 de janeiro de 2023 na Polónia e Suécia. Vai contar com a participação de 32 seleções, sendo a Dinamarca a atual campeã em título. Na última edição, realizada no Egito, Cabo Verde foi obrigado a abandonar devido ao aparecimento do surto de Covid-19 no seio da comitiva cabo-verdiana. Cabo Verde chegou a estrear-se na prova na derrota frente à sua congênere do Uruguai por 27-34. De referir que os cinco primeiros classificados do CAM 2022, Egito, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia e Argélia, qualificaram-se para o Campeonato do Mundo de 2023 a disputar-se na Polónia de 12 a 29 de janeiro de 2023. A divisão dos grupos para os mundiais ficaram da seguinte forma: o grupo A, Espanha, Montenegro, Chile e Irão; grupo B, França, Polónia, Arábia Saudita e Eslovénia; grupo C, Suécia, Brasil, Cabo Verde e Uruguai; grupo D, Islândia, Portugal, Uruguai e República Tcheca; grupo E, Alemanha, Catar, Sérvia e Argélia; no grupo F, Noruega, Macedônia do Norte, Argentina e Holanda; no grupo G, Egito, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América; e no grupo H, Dinamarca, Bélgica, Bahrein e Tunísia. Crioula News. Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News. Até amanhã. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente no tempo.